Oi, turminha, tudo bom com vocês? A Pro tá aqui agora, mais pertinho de vocês. Tá certo que não está como era todo dia, né? Mas agora vocês conseguem ver um pouquinho da Pro. Existirão aulas gravadas. Acredito que todos vocês já viram o roteiro da semana, então vou explicar um pouquinho como será, tá bom? Primeiro, eu desejo que vocês estejam bem com seus familiares. Aproveitem esse momento, que é um momento diferente, único na vida de todos nós, mas aproveite para curtir um pouquinho a família, coisa que anteriormente era mais difícil, né? Então vamos tirar um lado bom de tudo isso, brincar mais, conversar mais, participar mais da vida do papai e da mamãe, dos irmãos, e assim poder aproveitar de uma outra forma, né? Tudo isso. Então hoje eu vou dar umas orientações, eu sei que muitas já estão no roteiro, mas eu vou lembrar o que vocês, quando iniciam uma aula, antes disso acontecer, antes de colocar essa aula para correr, né, onde você vai assistir, ou até mesmo antes de uma aula ao vivo, vocês precisam já separar todo o material que for necessário dessa aula, para que vocês não se percam, tá? Durante a aula. Outra coisa, procurem um ambiente mais calmo, sem tanto ruído, não fiquem jogando durante a aula, não fiquem assistindo televisão, senão o aproveitamento de vocês não será igual, certo? Na sala de aula era aquele bate-papo, onde a Pro tinha que chamar atenção. Aqui eu não estou vendo, mas eu estou orientando para que você fique atento à aula. A aula gravada, você tem um recurso de você poder voltar, assistir novamente, antes de responder as perguntas, parar, pensar. Toda a leitura que eu faço primeiro, depois vocês param o vídeo, vão, retornam a gravação para poder, brecam, aliás, a gravação, para poder vocês fazerem a leitura, certo? A Pro vai deparar aqui com os probleminhas técnicos, mas não liguem, tá? Porque ela é gravada, mas eu não vou ficar tirando os probleminhas técnicos, senão toda a gravação eu vou ter que tirar, tá bom? Então, nesse capítulo de língua portuguesa, a Pro vai falar um pouquinho de um continente que nós não... muitos não têm tanto conhecimento, mas a hora que eu falar de alguns detalhes de lá, eu sei que a maioria vai falar, eu já ouvi falar. Pode ter certeza, eu tenho certeza que todos já ouviram falar. Então, vamos lá. Eu vou tentar aumentar aqui a tela. Vou ver para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu posso ocultar isso aqui. Pronto. Então, aqui, língua portuguesa. Vamos pular, porque eu já falei. O sumário pulamos. O mundo de histórias. Agora nós vamos falar daquele continente, né? O continente africano. Então, aqui vai algumas perguntas. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito e do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Acha possível existir um lago com águas cor-de-rosa? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar nesse capítulo. Então, aqui a Pro vai diminuir para eu compartilhar algo que eu gravei aqui. Então, nós vamos aqui do começo, tá? Então, olha, língua portuguesa, o mundo de histórias, terceiro ano A, professora Líria. A data de hoje, que é o dia que nós iremos, o dia da gravação, o dia que está passando a aula, né? A gravação foi feita antes.
Aqui, nós vamos falar da África, o continente africano. É o terceiro continente mais extenso e o segundo mais populoso, quer dizer, com mais pessoas. Ele é muito rico em biodiversidade. O que seria biodiversidade? É o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região. O continente africano tem 54 países e ele é conhecido por meio de uma história milenar, mas muitos países dele apresentam problemas sociais. Quais problemas são esses? A miséria, a baixa qualidade de vida, o analfabetismo, tudo isso dentro desse país, desse continente, desculpa, grande, onde tem muita coisa boa, mas também muitos problemas. Muitos africanos, há tempos atrás, foram levados de seus países de origem para realizarem trabalhos escravos em outros países de outros continentes. Foi o caso dos escravos aqui do Brasil, né? Vindo da África, né? Vocês estão lembrados, já aprenderam isso. Então, os países colonizavam, né? Outros países, geralmente os países, né? Espanha, a França, Portugal, colonizavam outros países, né? E acabavam o quê? Levando os escravos, e esses escravos vinham de lá da África. Agora, nós vamos falar de um país dentro desse continente. Olha as imagens. Marrocos. Marrocos, temos aqui, olha o deserto, né? Nós temos a cidade, olha que imagem bonita. Agora nós estamos indo para um outro país muito famoso, que é o Egito, conhecido principalmente, pelas suas grandes pirâmides, onde a maior delas é a Kéops, com quase 140 metros de altura. Eu fui antes, né, para Senegal, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se a Pro consegue voltar. Consigo. Vamos voltar para lá, para o Egito. Que eu não consegui falar. Então, as pirâmides, olha aqui. E temos aqui o Egito nos dias de hoje, certo? Aqui o Egito antigo, né? E aqui nos dias de hoje. Agora sim. Agora nós vamos falar de Senegal. Senegal é um dos pontos turísticos mais curiosos. Nós temos o Lago Rosado. Esse Lago Rosado não é porque não é, oh meu Deus, ele não é porque a cor dele, da água, é rosada, e sim porque as bactérias que existem nele produzem esse pigmento que deixa a cor rosada. Agora nós temos Madagascar. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo. Lá vivem os lêmures. É um tipo de primata, olha ele aqui que bonitinho, né? Muito famoso lá. E aqui a imagem da ilha de Madagascar. Aqui agora nós temos a África do Sul, que é o nome de um país dentro do continente africano. Então, aqui vocês estão vendo, ele é muito famoso, esse país, pelos seus safaris. Olha aqui, onde os visitantes podem ver de perto rinocerontes, girafas, etc. E aqui a imagem, né, é uma foto de Nelson Mandela, que foi um líder contra o racismo e reconhecido como Prêmio Nobel da Paz, tá? Então, aqui a Pro coloca que todas as imagens foram retiradas da internet. Então, vamos agora para a leitura de um conto originado no continente africano e repassado de geração para geração, tá?
Então, agora nós voltamos lá para o nosso livro. Então, antes de começarmos a falar desse conto, aqui, ó, já falou da África, já falamos, agora eu vou aumentar aqui a tela. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se volta a imagem, pronto. Então, essa parte aqui nós não vamos falar porque a gente já conversou bastante, né? É uma aula diferente do que nós teríamos lá na sala de aula. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho ele para cá e vou ler aqui. Desde há muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são recontadas até hoje. É o caso do conto que você vai conhecer agora. Acompanhe a leitura. Então, nós vamos falar de um conto. Conto é uma história mais curta, né? E geralmente existe um conflito. E nesse conto, o número de personagens geralmente é pequeno, tá? Então, o conto é aquela história que você consegue recontar sem ter que ficar lendo, tá? Então, o conto, geralmente, você consegue lembrar os detalhes. Por quê? Porque não é uma história tão comprida. Então, a Pro vai ler, tá? Podem acompanhar pelo livro. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça é um pote, e traga cheia de leite de antílope. E apanhe esse bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. Então, olha lá, cabaça é uma cuia, né? Possante é forte, poderoso. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá. Baobá é uma árvore, vocês têm aí no livro de vocês. Uma árvore bem alta, típica de lá, do continente africano. Ficou pensando como iria agir, até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Eles não são tantos assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é uma coisa impossível. Mas o que é impossível, quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nessa cesta até enchê-las, mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha sim, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os pássaros irritados. Espere um pouco e verá.
Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta, até não restar nenhum de fora. Então, a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu num canto embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, para um lado e para o outro, gritando a toda: "Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso." Ó, baobá, que eu já falei, aquela árvore gigantesca, né? Das savanas africanas. Surpresa, a antílope perguntou: "Lebre, o que está dizendo?" "Não vamos falar disso, é impossível." "Mas o que é impossível?" quis saber a antílope. "Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça, mas isso não é possível. Você não tem tanto leite assim." "Está brincando, lebre." E a antílope se pôs a dar risada, saltando em volta da lebre, cantando: "Posso encher a cabaça inteirinha sim." Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo: "Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver." A antílope colocou-se por cima da cabaça e logo seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. "Perdi a aposta", disse a lebre. "Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça." "Você disse o leão?" repetiu a antílope tremendo. "Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo." "Agora estou com pressa, fica para outro dia", disse a antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com os passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando a plenos pulmões: 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pôde acreditar nisso? 7 passos? Francamente, não é tão grande assim. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. "O que está fazendo?" perguntou. "Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível." "Mas o que é impossível?" "Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas sei que você é menor." "Está brincando, lebre." E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre, repetindo: "Sou do tamanho do bastão, sim, senhora. Ah, se sou." Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo: "Não é, não. Não é, não." "Você acha mesmo?" sibilou a serpente. Sibilou é o som da serpente, né? De sibilar, furiosa. "Muito bem. Vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande como ele." E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo o que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. "Grande gênio!" chamou a lebre. "Aqui estou", disse o gênio aparecendo. "Veja só." Trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite
de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria minha mestre. Então, gente, aqui, olha, eu tenho um vocabulário. É aquilo que a Pro falou. Sibilou é produzir o som, né, de assoprar, e astúcia, habilidade para conseguir alguma coisa de maneira mais fácil e rápida, né? De uma maneira não tão boa, talvez. Então, vamos lá. Agora nós vamos começar a fazer as questões. Só que, o que vai acontecer? Se caso vocês tiverem dúvidas, não lembrarem, vocês brecam o vídeo, vão para lá, leiam novamente o texto, que eu acho que até deveriam ler agora sozinhos, tá? Para poder responder, porque só a leitura da professora não é o suficiente, certo? A Pro mesmo leu 2 vezes antes. Agora o número 2, que o primeiro foi o texto. Quem são os protagonistas desse conto? Para lembrar aqui ao lado, tá lembrando o que é protagonista? São os personagens principais de um conto, de um romance, de uma peça de teatro. Quem são? Né? São 2. Ali tem 2 retângulos, você sabe. Então, se você não lembrar, que eu duvido, vocês vão lá, vejam e preencham aí. Aqui, né? Que outros personagens aparecem na história? Então, vocês, se não lembrarem também, vão lá na história, vejam quais são os outros personagens e coloquem aí. No número 4, nós temos: numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Então, quer dizer, o conto, ele tem uma sequência de acontecimentos. A primeira coisa que você vai fazer nessa questão, você vai ler toda ela, com todas as alternativas, e depois você vai lembrando as passagens. Caso você não lembrar, você vai lá no texto e procure essas passagens, certo? São fatos que aconteceram durante o texto. Quando eu falo para você numerar, você vai colocar quantas alternativas tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Então, você vai lá, olha aqui. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. O que você vai fazer? Você vai ter que numerar de 1 a 5. A primeira que você precisa encontrar é a número 1. Essa é a alternativa onde aparece primeiro na história, no conto. E na sequência você vai achando. Quem aparece depois é a número 2. E depois, até chegar no quinto fato, né? Que seria do número 5. Então, seguindo ali, terminado isso. Pro vai ler. Vamos ler, vai. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Você vai achar em que lugar que ela vai estar perante as demais. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto embaixo do baobá. A lebre decidiu procurar o gênio da selva. A lebre se encontrou com a antílope fêmea, que tinha se apaixonado para beber água. A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão, certo? Então, você vai numerar de acordo com os fatos, do número 1 ao número 5. Na número 5, na questão 5 agora, tá. Por que a lebre foi procurar o gênio? Ela tinha algo... Teve um motivo para isso. Vocês vão lá na história e vão ver, né?
E aí que desenrola tudo por causa disso daqui, né? Ela queria alguma coisa. Número 6, olha aqui. Que desafios o gênio propôs à lebre? Que desafios ele propôs à lebre? Responda com suas palavras. Tiveram ali alguns desafios, não tiveram? Foram, vocês lembram quantos, né? Você pode pôr um em cada linha, certo? Ou pode pôr na sequência, né? Esses desafios. Vocês sabem que ela teve 3 momentos ali de desafios. Coloque-os aqui. Eu não vou falar mais, já dei uma dica. No número 7, para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Letra A. Que estratégia ela utilizou para isso? Né? O que ela usou de estratégia? Para ela conseguir o que ela queria, ela foi muito o quê? Astuta, né? Então, que estratégia que ela usou? Letra B. Quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la? Então, olha lá, que argumentos que ela usou, certo? Copia as falas da lebre nos espaços adequados. Então, você vai ver aqui o que ela usou, tá? Para conseguir os passarinhos aqui, certo? Ela teve que fazer algo, né? Para que eles entrassem aí. Vocês sabem, lendo lá e lembrando da história. Que argumento que ela usou com a antílope, né? Vocês sabem também o que ela usou. Então, eu não vou falar mais do que eu já falei. E com a serpente, qual foi o argumento que ela usou? Certo? Então, vocês vão colocar em cada um aqui aquilo que está perguntando. No número 8, por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva? Ela conseguiu cumprir? Sim ou não? Só que, sim ou não, você coloca aqui. Porém, você pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Não adianta só você colocar assim. Eu quero no texto isso aqui, ó. Pinte no texto o parágrafo que vai justificar se ela conseguiu ou não, tá? E no número 9, no final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Ele respondeu algo para ela, né? Muito importante. Por que será que ele respondeu aquilo para a lebre, né? O que ele notou na lebre para dar aquela resposta para ela, certo? Então vamos adiante. Aqui, o texto que acabamos de ler, A Lebre e o Gênio da Selva, é um conto inspirado nas histórias antigas da África Ocidental. Contos, o que são contos? São narrativas curtas que, em geral, concentram-se em apenas um conflito. O que é conflito? É uma situação da qual decorrem as principais ações dos personagens, certo? Não é uma briga, não. É o que acontece ali. Quais foram as ações, né, do personagem? Então, esse é o conflito. E cujas ações ocorrem em um mesmo lugar em um tempo relativamente curto, tá? Por isso que o texto, o conto, ele é bem curtinho, geralmente, né? Releia A Lebre e o Gênio da Selva e responda. Quer dizer, se está mandando reler, o que é reler? Ler novamente. Qual é o principal conflito deste conto? Então, você vai ler e vai ver. Então, qual é aquilo que você achou de principal, né?
Você vai por aí. Em que lugar se passa a história? Qual foi o lugar que se passou essa história? Tá? Pensa e responda. Em que período de tempo se passam as ações da história? Tá? Qual período de tempo? Certo? Quanto tempo durou essa história? Aqui ele está pedindo para você saber, durou o quê? Durou uma semana, o dia todo, então você vai ver isso, tá bom? Quanto tempo durou para conseguir resolver a história? Por ter sido inspirado nas histórias que eram contadas há muito tempo, esse conto também apresenta uma característica típica das fábulas, passar uma lição de moral a seus leitores. Então a gente sabe que aqui teve uma lição de moral, né? Então a gente vai pensar um pouco qual lição de moral que passou esse conto. Depois, no nosso bate-papo, nós vamos falar a respeito disso, certo? Então, hoje, nós estamos agora finalizando a nossa primeira aula de língua portuguesa. Eu fico muito contente de vocês terem assistido essa aula. Essa é a primeira, teve algumas falhinhas, vocês sabem, mas na sala de aula também tem. Não tecnológica nem tanto, mas tem também, né? Então, eu vou esperar sempre que vocês vejam o vídeo, revejam se tiverem dúvidas, e nós vamos deixar agora para o nosso outro encontro com mais atividades, mais conteúdo para vocês explorarem aqui, tá bom? Então, agora eu deixo um beijo bem grande para vocês. E daquele jeitinho que a Pro sempre fala, um beijo aonde? Na bochecha. Tchauzinho.